Olá, bem-vindos ao Cuidado Idoso, um espaço dedicado ao bem-estar e saúde dos nossos queridos idosos. Hoje aqui estamos recebendo a fisioterapeuta Ana Flávia Rachid e ela vai nos falar um pouquinho sobre o papel da fisioterapia na vida dos idosos e a importância desse cuidado para o seu bem-estar geral. Ana, seja bem-vindo ao Cuidado Idoso. E eu vou começar já te perguntando como a fisioterapia ela contribui para promover um envelhecimento ativo e saudável. Bom, primeiramente, obrigada pelo convite. A gente estava conversando que eu adoro falar sobre o idoso. E falar sobre a fisioterapia no idoso é muito legal porque, como você perguntou, né, a importância, como a fisioterapia pode atuar, é um assunto gigantesco, mas que vem crescendo cada vez mais. Então, a fisioterapia no idoso ela pode atuar tanto de uma forma preventiva, quanto de uma forma tratativa e de reabilitação. Então, a gente consegue entrar no campo desde prevenir uma queda ou prevenir o aparecimento de uma pneumonia ou alguma doença assim, e assim como reabilitar. Então, depois de uma internação, depois de um caso de queda, fratura, a gente trabalha nas duas áreas. Então, o atendimento da fisioterapia com o idoso, ele é gigantesco, ele é bem amplo. E em relação a essa prevenção, quando que um idoso procura, quais sinais que o corpo dele dá para ele pensar assim, eu preciso de uma fisioterapia? Legal. Olha, vou ser sincera, dificilmente o próprio idoso procura. Por que isso? Se nós pararmos para pensar no meu avô, na minha avó, por exemplo, ninguém tinha essa cultura no Brasil de fazer exercício físico. Então, a minha avó fala assim, Ana Flávia, você faz exercício todo dia. Na minha época, eu tinha que cuidar de casa, cuidar dos meus filhos, então não tem essa educação do exercício. Isso vem melhorando. Então, isso interfere muito na questão do idoso procurar. Mas a família, ela vem cada vez estando mais ciente disso. Então, hoje em dia, o nosso público atingido são os familiares. Então, quando o familiar percebe que aquele idoso caiu mais de uma vez no último mês, quando aquele idoso tem uma dor crônica, que é muito comum no envelhecimento, ou até mesmo quando aquele idoso perde a sua independência na casa, então aquela senhora não consegue mais cozinhar, aquele idoso não consegue mais cuidar do jardim, é o momento em que eles mais procuram para prevenção. A prevenção ela vem crescendo, mas a maior área ainda é a tratativa. Então, já teve aquele problema e vem tratar. E em relação aos exercícios terapêuticos, quais são os principais benefícios que esse exercício ele traz para o idoso? O exercício, ele traz muita qualidade de vida, né? Qualidade de vida é uma coisa muito ampla, né? Porque ele vem associado à alimentação, nutrição, questão psicológica, que é o que nós trabalhamos numa equipe multidisciplinar, por exemplo. Mas o exercício físico, ele é benéfico porque o idoso ele vai ficar mais independente, né? Então, eu falo assim, nós precisamos pensar que o idoso ele não precisa viver muitos anos. Então, a medicina ela traz anos de vida, certo? Mas a fisioterapia ela traz qualidade de vida aos anos, que é o que nós pensamos. Eu, por exemplo, eu quero viver até os 100 anos, não tem problema, mas desde que eu consiga ter com 100 anos a minha independência. Nenhum idoso quer viver 100 anos numa cama. Então, o objetivo dos exercícios é trazer qualidade de vida. Claro que com as limitações. Eu não preciso fazer um idoso correr uma maratona se ele não fez isso a vida inteira dele. Mas aquela idosa que cuida da casa, ela adora cozinhar. O exercício para o idoso ele é muito focado nisso. Eu não preciso pensar numa hipertrofia, numa estética corporal, mas em qualidade de vida. Então, ele conseguir fazer aquilo que ele mais gosta dentro das suas limitações. Sem precisar da ajuda dos outros. Sem precisar ou do mínimo possível. Em relação à avaliação geriátrica, como que funciona na prática? Qual que as benfeitorias para o idoso? Quando a gente fala de avaliação geriátrica, é muito legal, porque assim, a avaliação do idoso, ela não vem só da fisioterapia. Claro, eu posso avaliar o idoso sozinho, não tem problema. Mas normalmente a gente faz um trabalho muito grande com o médico, com o geriatra pelo menos, e com outros profissionais da área multiprofissional. No entanto, que a gente tem uma avaliação que a gente chama de AGA, que é a avaliação geriátrica ampla, onde entra toda a equipe para entender o que aconteceu com aquele idoso no decorrer da sua vida. Essa toda equipe seria quais médicos? Normalmente o geriatra, pelo menos, ou o médico que já conhece aquele paciente, mas o ideal é que seja um geriatra, porque ele vai entender todo o processo de envelhecimento. E quando a gente fala numa equipe multi, não só o físio, mas, por exemplo, um psicólogo,
o nutricionista, o contato com a família é muito importante. Então, o familiar, o filho ou o cuidador, seja um cuidador contratado ou o cuidador que é o filho mesmo. Então, a avaliação, ela vem para a gente entender tudo o que está acontecendo, né? A gente entende toda a questão, porque o idoso ele pode estar fraco, por exemplo, não porque ele não faz exercício, mas porque ele tem um mau aporte nutricional. Ele fica sozinho em casa, ele não cozinha direito, ele não come direito. Uma coisa que não se fala muito, mas avaliar a hidratação do idoso. Idoso não tem vontade de beber água e ele desidrata. Então, a avaliação... E agora no verão? Isso muito tende a piorar. Com certeza. Eu chego na casa dos meus pacientes e falo, a senhora bebeu água hoje? Quanto de água a senhora bebeu? Cadê a garrafinha de água? Porque o idoso ele não sente sede, né? Então, quando a gente fala da avaliação, o fisioterapeuta, claro, ele vai avaliar a parte motora. Como é que ele está andando, sentando, levantando, trocando de roupa. Mas é uma avaliação ampla, então eu vou entender. Se eu vou, por exemplo, para o domicílio de um idoso, eu vou avaliar como é que é a altura da cama. Se ele tem muito tapete na casa, porque ele não vê mais o tapete. Onde essa altura da cama interfere na vida normal do idoso? Por exemplo, se ele tem uma cama muito baixa, ele não tem força para levantar. E aí ele faz muita força para levantar, ele pode cair. Se ele tem uma cama muito alta, não é da altura ideal para ele sentar, no momento de sentar ele não consegue e no momento de levantar ele pode ter uma queda. Ou, por exemplo, uma coisa que é muito comum, mas ninguém visualiza, eu avalio, por exemplo, a iluminação da casa de um idoso. Porque imagina na casa dos seus avós, se você chega lá, sua avó está tomando banho num banheiro que a iluminação é muito ruim. Se ela cai dentro do banheiro, a queda é um risco muito grande, tanto para a mortalidade quanto para uma fratura. Então, quando a gente fala de avaliação, ela é muito ampla. Eu vou avaliar o domicílio, eu vou avaliar o idoso, eu vou avaliar a sua família. Então, a avaliação ela é gigantesca, mas é porque é para trazer benefício para o idoso. E quanto mais a gente conhece esse idoso, mais benefícios nós teremos. E quais os desafios mais comuns enfrentados pelos idosos no que diz respeito à fisioterapia? Existem esses desafios? Com certeza. Eu acho que o desafio, assim, o maior desafio no começo é a aceitação, né? Porque a gente precisa pensar que o idoso ele viveu 60, 70, 80 anos da sua vida de forma independente. Então, o ciclo da vida, ele muitas vezes acaba sendo assim, você depende dos seus pais, depois você cresce, aí você tem seus filhos e você cuida dos seus filhos. Quando você fica idoso, esse jogo se inverte, o seu filho começa a cuidar de você. Então, muitas vezes, o desafio do idoso na fisioterapia é aceitar que ele precisa daquilo. Depois que ele aceita e entende que é benéfico, os desafios diminuem, né? Depois da aceitação, a gente tem aquele desafio, por exemplo, que o idoso nunca fez exercício físico. E aí ele precisa pensar que com 80 anos ele tem que fazer exercício de força, de caminhada. Então eu acho que os desafios maiores são no início. Depois a gente consegue fluir e se torna prazeroso. Chegou um idoso para você atender, ele passou por esse período, já teve aceitação. Como que cada idoso, você faz um programa diferente, é um programa específico para cada um? Como que funciona? Muito bem. Depois dessa aceitação, na verdade, o primeiro passo é avaliar, como a gente falou. Eu avaliei e depois o importante é fazer um tratamento individualizado. Por quê? Porque eu não trato a doença, eu trato o idoso. Então, eu posso ter 3 idosos da mesma idade com a mesma doença. Então, por exemplo, todos são diabéticos, hipertensos e tiveram um acidente vascular cerebral, um AVC. Mas cada um vai ter uma sequela diferente. Então, a reabilitação ela é individualizada. Pode ser que um idoso precise trabalhar mais força, outro idoso precise trabalhar mais independência, outro idoso precisa de uma associação de um exercício com um treino mais cognitivo para ele se lembrar de certas coisas. Então, o tratamento ele é sempre individualizado, conforme o que aquele paciente precisa. Sim. E qual a importância da integração entre a atividade de vida diária e a prática da fisioterapia na vida desses idosos? Eu acho que as duas coisas se complementam, elas vão caminhar juntas, né? Então, quando eu entendo o que aquele paciente faz na sua atividade de vida diária, se, por exemplo, ele gosta muito de ir para a igreja, se ele gosta de cozinhar, se ele gosta de cuidar do jardim, a fisioterapia, ela vai trabalhar nisso também. Então, por exemplo, ele gosta muito de ir à igreja, mas ele parou porque nas últimas vezes que ele foi, ele se sentiu muito cansado. Então, por que não eu, como fisioterapeuta, avaliar essa força, devolver força para esse paciente, devolver capacidade para ele voltar para a sua atividade que ele gosta, que é ir à igreja.
Ou aquela idosa que gosta de cozinhar, por que eu não vou trabalhar isso com ela, né? Então, eles caminham juntos, né? Sim. A independência, ela vai caminhar junto com a fisioterapia, a funcionalidade, né? A fisioterapia, ela devolve funcionalidade para o idoso, esse é o nosso foco principal. Então, no caso, o interessante não seria só pegar o idoso e colocar numa prática esportiva. É o todo da vida dele, tudo que ele faz que vai complementar isso. Sim, porque assim, já é difícil você pensar em inserir um idoso numa atividade física, numa academia, por exemplo, que ele nunca fez. Né? Uma pessoa jovem que nunca vai para academia, ela já sente um receio, né? Imagina você pegar um idoso, colocar numa academia e falar, olha, faz 10 agachamentos, 10 supinos, enfim, não é prazeroso para ele. Mas, por exemplo, já pensou você, um idoso que gosta de sair e carregar suas próprias sacolas e fazer compra? Por que eu não vou trabalhar isso em casa? Então, por que eu não posso dar um pezinho para ele Sim. caminhar com esse peso, simulando a sacola que ele está carregando no mercado? Né? Ou ele se ajoelhar, porque na igreja ele gosta de ajoelhar quando o padre pede para ajoelhar, ou o pastor, enfim. Então esse é o foco, não é pensar em ganho de força específica para aquilo, né? Não em corpo, mas sim em qualidade de vida, independência. No caso da fisioterapia, quais os aspectos psicológicos que a fisioterapia trata, que a fisioterapia acha importante tratar no idoso? A gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala disso. Claro que o fisioterapeuta ele vai visualizar isso, ele vai conversar com a família e ele pode tentar ajudar de alguma maneira na intervenção. Então eu, por exemplo, gosto muito de identificar, né, com alguns testes ou algumas coisas, se esse paciente tem uma associação de uma depressão, de um quadro de ansiedade ou alguma coisa do tipo. Mas a gente tem que tomar cuidado porque a gente não pode entrar muito em outros campos. Então, normalmente, eu, quando visualizo algo assim, olha, o que vocês acham de a gente conversar com um psicólogo ou com um psiquiatra para trabalhar com esse idoso para a gente conseguir? Mas eu também posso pensar em exercícios que tragam prazer, né? Então, se aquele idoso tem um quadro de depressão, alguma coisa do tipo, eu tento sempre associar algum exercício com algo que traga prazer a ele. Então, eu adoro, por exemplo, fazer exercício com os meus idosos conversando sobre palavra cruzada ou falando ditados populares, porque aí eles relembram a infância. Sim. Então, sabe, coisas prazerosas que acabam ajudando na memória, que deixam aquele paciente menos ansioso, que deixa aquele paciente mais alegre. Então, é super legal, porque às vezes aquele idoso fala assim, Ana Flávia, hoje você foi a única pessoa externa que eu vi. Então, às vezes, meus pacientes falam assim, você não quer ficar para tomar um café? Porque você traz isso para a qualidade de vida. Porque às vezes eles sentem essa falta de conversar. Da companhia, Sim. do diálogo, né? Então, às vezes, os meus pacientes, eles contam a história da família inteira. E isso entra muito no aspecto emocional, porque eles querem dividir com alguém de fora o que eles só dividem com os filhos que já sabem, né? Então, eu acho que a fisioterapia, ela entra muito nisso. Então, quando a gente está fazendo o exercício, a gente está conversando. Então, a gente trabalha um pouco esse aspecto psicológico, que vai interferir negativamente. Se eu tenho um idoso depressivo e isso não é identificado, muito provavelmente, mesmo que eu seja o melhor fisioterapeuta do mundo, pode ser que ele não melhore. Mas aí não é porque eu não sei tratar, é porque eu não identifiquei que tem outra causa intervindo. Um quadro depressivo não vai ajudar na qualidade de vida dele. Então, acho que isso que é o importante, a gente identificar e associar no tratamento. E além de identificar algo psicológico, em relação à alimentação, você trabalha também como que funciona, como que é feita essa abordagem? Eu faço, existem alguns questionários que a gente pode usar com o idoso, né, mesmo sendo fisioterapeuta, que avaliam o aspecto nutricional. Claro que eu não entendo como nutricionista, mas eu preciso pensar que se aquele meu idoso está desnutrido, como é que eu vou ganhar força com ele? Se ele tem um déficit de massa muscular ou se ele é um idoso obeso e ele tem uma alimentação muito irregular, isso vai atrapalhar no meu tratamento. E isso geralmente só é identificado quando chega nessa terceira idade ou é algo que já dá para identificar antes? Normalmente dá para identificar antes. Quando a gente fala em perda de massa muscular, a gente chama isso de forma técnica de sarcopenia, mas isso não vem só com envelhecimento, algumas outras doenças trazem. Então, eu como fisioterapeuta, o meu principal papel, no meu ponto de vista, se eu identifico uma alteração nutricional,
conversar com a família, conversar com o idoso. Eu posso trazer o meu ponto de vista e, se possível, associar muito ao nutricionista. Por isso que a gente bate muito na tecla da equipe multiprofissional, né? Que é onde traz mais resultado para o idoso. Então, nutrição, psicólogo, TO, físio, médico, enfim, fono, tudo isso vai trazer mais resultado, né? É um trabalho de formiguinha. Uma formiga, ela carrega muito menos do que um grupo junto, né? Se a gente está junto, a gente traz muito mais resultado. Sim, e o idoso que está acompanhando a gente, que está ouvindo a gente agora, essa equipe multiprofissional, para ele ter acesso, é só na área particular ou na área do SUS também hoje é possível? Olha, eu acredito que hoje em dia a gente tem, principalmente aqui na nossa região, um suporte maior do SUS. Apesar de que saiu um estudo recente que fala que o SUS ele não está preparado para o envelhecimento. Isso é preocupante, né? Porque o que acontece? A nossa população ela está envelhecendo cada vez mais e a nossa saúde pública não se preparou para isso. Então, isso é um aspecto preocupante, mas quando o idoso está informado e ele busca isso na saúde pública, pode ser que isso demore um tempo maior, mas ele consiga. Claro que na rede particular ele acaba conseguindo mais fácil, mas a gente sabe que não é todo mundo que tem acesso a isso. Então, eu acho que o ponto importante é informar o idoso. Então, esse idoso que está nos assistindo, ele está informado. E acho que se ele buscar isso na rede pública, ele pode encontrar e ele vai conseguir se cuidar melhor. E voltando para a fisioterapia, como que a fisioterapia ela lida com dor crônica e com as condições ortopédicas que são comuns nos idosos? Uma das coisas que a gente mais encontra é a dor crônica, né? O que seria essa dor crônica? Na verdade, a dor crônica ela é uma dor que perdura por um período maior, por exemplo, de 1 a 3 meses. Então, é aquela dor que o idoso fala assim, eu já me acostumei porque eu tenho essa dor há 5 anos, né? E aí a gente precisa entender que a dor crônica ela pode ser comum, mas algo que é comum não é normal. Então ela pode ser comum, mas não ser normal. Então a fisioterapia ela tem o papel de identificar a causa daquela dor e tratar aquela causa. E uma coisa que é muito interessante, eu acho importante a gente falar, é que a gente vem num paradigma, num diálogo assim, tem dor, repouso. Muito pelo contrário. Tem uma dor na coluna. Falaram que é para eu ficar quieta. Não. Para tratar dor, principalmente dor crônica, um dos principais remédios, né, não medicamentosos é o exercício. Então, identificar aquela dor crônica ou aquela lesão ortopédica e tratar a causa. Por exemplo, tem um idoso que fala assim, Ana, eu tenho uma dor que ela irradia das minhas costas, passa pelas minhas pernas e vão para a ponta do meu pé. Então, onde mais dói é a ponta do meu pé. Aí, se eu não entendo muito o que está acontecendo, eu vou tratar a ponta do pé, mas a causa é lá na coluna. Na coluna. Então, eu preciso identificar a causa e tratar a causa daquela doença. Claro que a dor crônica, ela dificilmente se recupera muito rápido, né? Então, eu preciso de um trabalho muito amplo. Mas, entendendo a causa e tratando de forma correta, a gente pode talvez não cessar aquela dor, mas diminuir para que aquele idoso tenha qualidade de vida. E aí... um idoso está com essa dor, ele é daquele idoso que vai na farmácia, compra um remedinho, se trata sozinho. O que você diria para uma pessoa, para um idoso desse jeito? Eu diria para tentar diminuir esse uso incorreto de medicamentos. Claro que o medicamento, o remédio, ele ajuda, né? Mas a gente precisa entender que às vezes esse remédio vai tratar a dor. Porque você concorda comigo que tratar a dor é diferente de tratar a causa? Sim. Né? Eu posso tratar a dor naquele momento, então eu tomo uma injeção, algum medicamento que ela vai cortar o meu estímulo da sensação de dor. Então o meu cérebro vai ter um corte que vai falar assim, olha, não tá doendo. Mas a dor, na verdade, é um sinal, porque imagina se a gente não sente dor. Eu ia tropeçar, eu ia cair na rua e nada ia acontecer. Ia estar tudo normal. E aí o que acontece? Quando a gente usa medicamento de forma errada, não estou falando de forma correta, mas de forma errada, e às vezes eu trato só a dor, a causa tá ali. E aí aquele remédio vai embora e a causa E com volta. isso a causa vai aumentando. Isso. Se não tratado. E o que a gente vê muito hoje em dia? Uso de anti-inflamatório de forma incorreta, de algum medicamento para dor, isso pode causar outras lesões. Então daqui a um tempo esse idoso pode ter uma lesão renal, uma lesão no fígado e a dor ainda vai continuar lá. Então ele tem mais problemas. E quais as principais estratégias para melhorar a qualidade de vida do idoso por meio da fisioterapia?
Eu acho que a fisioterapia, ela tem que primeiro entender, né, o problema do idoso e trabalhar de forma global. Então, posso devolver força muscular, eu posso devolver condicionamento, eu posso diminuir aquela dor, mas aí eu vou pensar num como um todo. Então, eu acho que uma das estratégias principais é tratamento individualizado, entender qual é a principal queixa e resolver aquela queixa. E depois disso, tentar devolver aquele idoso para o seu ambiente. Então, devolver aquele idoso, por exemplo, para aquele grupo que ela gostava de participar de caminhada. Então, Ana Flávia, eu tenho 5 amigas que caminham todo dia e fazem 5 meses que eu não consigo fazer isso. Então, devolver isso. Então, por exemplo, se eu converso com os meus alunos que fazem o curso de fisioterapia, por exemplo, e eles vão avaliar um idoso, tem lá, queixa principal. E aí eu falo para o meu aluno assim, você perguntou para o seu idoso qual é a queixa principal? Aí eu falo, não. Eu só estou tratando a dor ou o que o médico me passou que ele tem. Eu falei, mas espera aí, você não entendeu o que ele quer. Então, eu acho que o principal papel da fisioterapia é entender o que aquele idoso quer melhorar. Então, olha, o que a senhora quer voltar a fazer? Eu já tive paciente, por exemplo, que falou assim para mim, Ana, eu quero voltar a fazer a barba, porque eu não aguento mais a minha esposa cortando o meu rosto. Então, você entende que é uma coisa mínima, mas que eu, como fisioterapeuta, devolvi a ele como? Fortalecendo aquele braço que estava fraco, trabalhando aquela coordenação que ele ganhou um tremor por um Parkinson ou por uma doença assim. Então, o papel da fisioterapia é entender e devolver esse idoso para o seu ambiente. A fisioterapia fez o papel de entender qual é o papel da família, como a família, os cuidadores entram nesse cenário. Antes, durante e quando o idoso vai para casa. Qual que é o papel da família e dos cuidadores? Eu acho que o apoio da família, ele é essencial. Às vezes eu escuto assim, um idoso, um familiar falar assim, Ana, obrigado pelo trabalho que você fez, se não fosse isso a gente não tinha conseguido resultado. E aí eu sempre falo assim, olha, é 50%, 50%. Porque a família presente traz muitos resultados muito mais rápido. Porque eu preciso pensar o seguinte, se eu sou fisioterapeuta e eu vou na casa daquele idoso 3 vezes na semana, 1 hora. Então, numa semana inteira, ele tem 3 horas de exercício físico. E o resto? Se aquela família deixar aquele idoso lá no quarto deitado, é só aquilo que ele vai fazer de exercício. Agora, se aquele cuidador ou aquele familiar pega aquele idoso de manhã, dá uma volta com ele na praça, domingo leva ele para o culto, leva ele para a igreja, leva ele para a feira. Você percebe que a família, ela tá colaborando ali muito mais, ela tá devolvendo vida. E claro, o idoso, ele adora receber familiar, neto, sobrinho, filho, aquele familiar que tá longe. Então, o papel, ele é essencial. Eu, em 10 anos de experiência, percebo que aquele idoso que não tem apoio da família, ele tem uma recuperação, só que muito mais lenta. Agora, aquele idoso que tem o apoio da família e que tem um cuidador que não tá ali só para trocar fralda, para dar remédio, mas para ajudar na qualidade de vida, a recuperação é muito mais rápida. E Ana, qual que é a importância da formação continuada para fisioterapeutas que lidam com idosos e como a pós-graduação em fisioterapia no envelhecimento ativo pode impactar na prática profissional? Eu acho que ela impacta e muito, né? Porque nós da área da saúde, nós precisamos nos atualizar, né? A ciência, ela vem crescendo cada vez mais e a gente tem cada vez mais respostas novas de tratamento. Então, aquele fisioterapeuta ou qualquer profissional da saúde, ele precisa se especializar naquela área, porque se ele for generalista, aquela pessoa que ela entende de tudo, ela entende um pouco de tudo. Agora, quando você foca naquilo lá, você vai crescer e você vai entender muito mais daquilo. Então, realmente, você vai ser bom naquilo que você faz. É isso que a pós-graduação, os aperfeiçoamentos geram. Então, a gente precisa bater muito nessa tecla. E a educação continuada vem para você se atualizar. Talvez aquilo que eu aprendi quando eu me formei em 2013, muitas coisas não são mais utilizadas. Então, se eu me prender naquilo, eu estou desatualizada, eu trago pouco resultado para o meu paciente e isso vai desencadeando outras coisas que não são boas. Os idosos de agora, eles são bem diferentes dos idosos de 20 anos atrás, digamos assim. Eles são a gente tinha uma ideia assim da senhorinha fazendo crochê, fazendo tricô, e hoje em dia mudou muito. Isso aí entra nessa adaptação também. Com certeza. Hoje em dia eu tenho pacientes de 87 anos que me mandam WhatsApp. Ana,
nossa sessão está confirmada amanhã às 11? Ou muitas vezes eu estou atendendo, faço algum exercício, ela fala assim, nossa, eu vi na televisão, esse exercício igualzinho que você fez é para equilíbrio, né? Então pensa, se o seu idoso está atualizado, como é que você não vai estar? E ele percebe. Porque às vezes aquele idoso fala assim, nossa, eu já fiz fisioterapia ou eu já fiz outra coisa, mas ele não fazia isso. E eu não sentia prazer. Ou aquilo não me trazia benefício. Então provavelmente é porque aquele profissional não se atualizou, né? Não trouxe coisas novas, coisas prazerosas e coisas que trazem resultado. A gente tem muito um erro de pensar que o idoso ele é um cuidado, por exemplo, paliativo. É um pensamento totalmente errôneo. Paliativo, a gente pensa em fim de vida. E, na verdade, o idoso hoje não. A gente traz qualidade de vida, né? Então, a gente precisa pensar nisso. Não é, aquele idoso vai fazer isso aqui, ó, só para ele não ficar na cama. Não, eu posso trazer melhores. Ele quer ser ativo. Só isso que ele quer ser. Ele quer ser ativo, ele quer ser independente. Ele quer conseguir fazer suas coisas sozinho, né? Quanto menos ele depender da família, para ele, melhor. Ana, você atende no residencial Araucárias. Além do residencial Araucárias, quem estiver ouvindo a gente, que tiver interesse em falar com você, em tirar alguma dúvida, como que faz? Olha, eu atendo lá na Araucárias e eu também atendo idoso a domicílio já há quase 10 anos. Então, quem tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, quiser conversar mais sobre envelhecimento, eu estou à disposição, podem me encontrar nas redes sociais. Então, tem lá o meu Instagram, que é fisio.anaflaviarachid. Se depois quiserem perguntar meu WhatsApp, eu deixo meu WhatsApp aqui na rádio. Estou totalmente à disposição, não é só para fazer fisioterapia, mas para conversar, para tirar dúvida, porque eu acho que a informação, ela traz muito crescimento para o idoso. Então, o idoso informado, ele consegue viver melhor. E a família também, né? Sim, a família também, que é importante estar todo mundo ciente de tudo. Ana, a gente agradece a sua participação, mais uma vez, muito obrigado, e vamos marcar outras vezes. Obrigado pela paciência, pela escuta de todo mundo, e vamos conversar muito mais vezes, porque informação é importante. E assim concluímos mais um Cuidado do Idoso. Lembre-se sempre de valorizar a importância de uma vida ativa e saudável dos nossos idosos. E fiquem atentos para mais conteúdos e dicas do bem-estar dos idosos. Até a próxima! Feita pra você.